Olá, pessoal. Vamos para o quinto poema das regravações do quinto eixo do módulo Vinícius de Moraes, com o poema A Casa. É um poema que é universal no Brasil, entrou realmente na nossa cultura, nas nossas expressões. Acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, vai reconhecer, já ouviu em algum momento, virou música. Eu vou aguardar vocês lerem, é do livro A Arca de Noé, e daqui a pouco a gente comenta junto. Pronto, deram pausa, leram, reconheceram muitos, né? Virou uma cantiga de Niná, inclusive, ela foi musicada pelo Toquinho, e o próprio Vinícius e o Toquinho, e muita gente gravou depois. É linda essa música. Eu amava essa música quando era criança. Ganhei um livro infantil dessa música, que foi transformado em livro infantil. Ganhei de uma aluna do curso presencial, e o meu enteado adora esse livro. Que é, enfim, essa musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir de rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. A minha avó me cantava muito essa música. É uma música que me toca muito, me move, na verdade. Não é que me toca, ela me move, porque minha avó me cantava. É uma música que hoje eu canto. Né? É uma música realmente que se tornou universal no Brasil. Né? E esse poema ele tem uma causa. Lembrando, o poema ele pode até ter uma causa, mas ele não tem bula. Ele pode ter nascido por conta de uma coisa, mas nós somos livres para interpretá-lo como quisermos, né? Como ele nos tocar. A causa desse poema, o Toquinho explicou já, ele conta em shows, é a Casa Pueblo, no Uruguai, do Carlos Vilaró, que era amigo do Vinícius. E era uma casa muito esquisita. O Toquinho disse que ela parecia não ter teto, que era em cima do mar. Ela foi inicialmente construída com latas. Né? O Vilaró disse: se o passarinho constrói seu ninho com restos, com fios, por que eu não posso construir minha casa de latas? E o Vinícius ficava nessa casa e criou essa música, esse poema. Né? Inclusive, ele entrou aqui no nosso eixo por duas razões. Eu queria mostrar o Vinícius músico, que a gente já viu em alguns, alguns poemas musicados, mas também o Vinícius, poeta infantil, né? Voltado para a infância, para a criança. Enfim, no poema original, digamos assim, os versos originais, não era, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com pororó. Era a casinha do Vilaró. Pororó é uma expressão para conversa fiada, como a gente diz aqui no Ceará, às vezes, conversar água. Aquela conversa fiada. Era uma casa de amigos onde eles se juntavam para beber e tocar e conversar. E depois o Vinícius mudou e ficou essa versão final. Então existe essa causa, existe essa casa do amigo do Vinícius, uma casa que existe ainda hoje. Hoje ela é meio museu, uma casa bem interessante, realmente meio doida mesmo. Ela tem uma coisa meio grega, aquela coisa dos gregos, que a casa não tem teto visível, né? É só a parede até o fim, você não vê o teto, branquinha. Enfim, mas existem outras leituras. Né? Eu sempre li esse poema como sendo uma referência àquelas casinhas de brincadeira de criança, que a gente, quando é pequena, a gente tá assim com os amiguinhos, os primos, a gente entra debaixo de uma mesa e aquilo é uma casa. Essa é a nossa casa e eu sou o pai, você é o filho.
e aqui não sei o que, a gente faz uma cabaninha com rede, com cadeira. Na Praia das Fontes, na casa da minha avó, a gente fazia muito com palha de coqueiro e aquilo virava uma casa. E eu via essa cabaninha como essa casa. Uma casa que não tinha teto, não tinha nada. Não tinha como entrar nela porque não tinha chão. Não tinha como dormir de rede porque não tinha parede. Não tinha banheiro, então não podia fazer xixi. Era uma casa imaginada. Né? Outra leitura que tem mais politizada é que isso se refere à casa do morador de rua. O homem busca sempre construir dignidade. Então, mesmo a pessoa morando na rua, ela constrói ali, de algum modo, com os materiais que ela tem, papelão, plástico, restos, coisas doadas, ele constrói na rua, na calçada, uma casa. Né? Essa leitura é muito, eu vejo muito essa leitura, que a casa aqui do Vinícius, que é feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0, é a casa do morador de rua. E outra leitura que eu também já vi é que essa música se referiria, como eu disse, ela pode ter causa, mas não tem bula, o poema, a música e tudo mais, ao útero da mãe, né? Que é uma casa para alguém, mas não tem teto, não tem chão, não tem banheiro, não tem número, e mesmo assim é feita com muito esmero. Né? Já vi, embora eu ache um pouco uma leitura um pouquinho mais distante, mas ao mesmo tempo não está incorreta, a gente já viu que não tem leitura incorreta de poema, é que isso é a construção de um casal, eles viram uma construção, uma casa construída de modo ali, não tem teto, não tem chão, não tem banheiro, mas é feita com muito esmero, uma coisa a dois, né? Um lar, que é diferente exatamente de uma casa, né? Enfim, é uma. Tinha que entrar, porque é muito importante para mim. Quer dizer, não tinha, porque muitos poemas importantes para mim não entraram. Como, por exemplo, a gente já falou, os poemas do Manuel Bandeira. Mas é uma musiquinha, um poeminha que me move muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para o último poema do módulo Vinícius de Moraes, que é o poema O Haver. Vamos lá.